capítulo de número 3. Nós vamos ler alguns versículos aqui do 13. Nós vamos ler até o 21. Pode ficar sentado mesmo. Ela vai pôr aqui. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 13. Nós vamos ler até o 21. Davi, mamãe aí, fica quieto, Davi. Oxe, tem outro Davi. Gabriel, fica quieto. Davi? Oh, meu Deus do céu. Vamos ler o 13? Todo mundo aí achou? Está aqui, ó. Vamos ler. Aleluia. Nós vamos ler. Eu ia ler todo aqui, mas como o tempo já está avançado, nós vamos ler o 13. E nós vamos mudar para o 18 e o 19. Glória a Deus. Vamos lá? Todo mundo junto no 3? 1, 2, 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja. Mas uma coisa faço. É que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. Vamos ler o 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos no 19. Aleluia. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Amém? Então nós vamos ler esse versículo de número 19. 1, 2, 3. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Glória a Deus, irmão. Então o Senhor estava falando justamente deste louvor que o irmão Diácono Walter cantou. Daquilo que eu estou falando para você. Hoje nós vemos aí, irmão, um evangelho deteriorado. Não se prega mais salvação. Se prega casa, carro. E o povo está acostumado a isso. O povo está firmado somente nas coisas terrenas. Então nós estamos numa campanha que nós falamos de salvação. Lá em Atos capítulo de número 16, no seu versículo de número 30, aquele homem que estava à beira da morte, ele disse o quê? O que preciso para ser salvo? E o que diz o apóstolo Paulo e o Silas? Crê no Senhor Jesus, será salvo. Mas presta bem atenção da maneira que ele falou. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Vírgula. Tu e a tua casa. Então nós não podemos perder o foco, irmão. O alvo. O nosso alvo é o céu. Amém? Você não pode perder. Então nós passamos por algumas passagens, que tem muito mais, mas essas 7 coisas que eu disse para você aqui, durante essas terças-feiras, são coisas que vai direcionar a sua vida. A primeira coisa é o quê? Sair. A segunda, seguir. A terceira é ser voluntário. A quarta é conhecer. E a quinta é vida de oração. E a sexta, a semana passada, era o quê? Temor de Deus. Temer a Deus. Então, esses passos que você vai dando, você vai vendo a grandeza do Deus Todo-Poderoso que você está buscando. E aí você vai fazer o que, irmão? Você vai vendo o quanto você está distante de Deus. Por mais que você esteja buscando, por mais que você esteja lutando, indo para a igreja, o quanto você está distante. Porque Deus, aleluia, no nome de Jesus, Ele nos alerta sobre isso. Muitas vezes nós não saímos, muitas vezes nós queremos seguir de qualquer jeito, nós não buscamos conhecimento de Deus, né? Mas Deus é bom. Mas hoje eu quero falar para você que mesmo você estando fraco, você não estando nessa trajetória, porque é difícil, quem acredita nisso? Nesses passos que eu te dei, com certeza, no mínimo 3 você ainda não fez. No mínimo 3. Talvez por falta de tempo, talvez porque você ainda não tenha a vontade própria, mas eu quero dizer para você que você ouviu. E a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Mas uma coisa é certa, o que você não pode perder é o alvo. Glória a Deus. E é esse simples fato que pode mudar a história de qualquer um de nós. O nosso alvo é Cristo.
está no céu. A fé que nos leva à salvação é a fé em Cristo. Porque foi dito que crê no Senhor Jesus e será. Então você não perca esse foco. Crer no Senhor Jesus. Primeiro eu tenho que ter fé. E a segunda coisa é no Senhor Jesus. Você tem que estar firmado em Jesus. Então nós lemos um texto que o apóstolo Paulo estava exortando a igreja de Filipenses. E ali algumas pessoas dentro do Evangelho, e você vê muitos falsos profetas, muitos obreiros, dando escândalo e envergonhando o Evangelho do Senhor. Você já contemplou isso, mas Deus está falando uma coisa para você. Você saiu, você seguiu, você é voluntário, você conheceu a Deus. Por quê? Porque você viu essas terças-feiras, você foi impactado por esse poder, dessas simples palavras, que talvez você não guardou, mas o Espírito Santo vai te lembrar. Você não tem uma vida de oração, mas você vai ter, porque você ouviu que você precisa ter. E você vai começar a temer a Deus. Quem está entendendo? Por quê? Porque Deus falou que você tem que temer somente a Ele e mais ninguém. E hoje, Deus está falando para você executar toda a palavra do Senhor, você precisa de duas coisas, juntando tudo isso. Ter a fé genuína. Qual? A fé que salva. Não a fé que abençoa. Não a fé que faz o milagre, mas a fé que salva. E para você ter a fé que salva, que é a fé em Cristo, você precisa ter um alvo, o céu. A tua salvação. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis porque a gente ama este plano de vida, ama as coisas da terra. Não, irmão. Nós devemos amar a Deus, amar o nosso próximo. Quantas pessoas trocando valores morais, valores familiares por coisas. Quantas pessoas gastando tempo, aleluia, com coisas que não vale a pena e abandonando talvez a família, deixando de falar talvez com o filho, com o pai, com a mãe. Por quê, irmão? Porque amam as coisas da terra. E é isso que impede você de ir adiante. Você está perdendo o alvo, ou você não tinha alvo, mas hoje Deus está falando para você que Ele é o alvo. E Ele está no céu. Você tem que estar firmado no céu. E aqui no versículo de número 13, o apóstolo Paulo exortava a sua igreja, ou a igreja que ele era ministro, ele estando preso na cadeia. Ele enviou uma carta para os filipenses. E ele diz uma coisa no versículo de número 1, põe aqui. Porque estava vendo muitas pessoas dentro da igreja sendo dirigidas por homens, ou por amigos, ou por irmãos que cometiam heresias. Por obreiros, homens que pregam a palavra, mas não vivem a palavra. Então o que a pessoa estava fazendo? Estava dirigindo o povo para uma doutrina errônea, para uma doutrina do homem. Você já conheceu pessoas, ou você conhece pessoas, hoje no Evangelho, que ele não leva glória para Deus, mas ele leva para ele. O pregador, ele tem, aleluia, o dom da pregação, ele tem um dom espiritual, mas muitas vezes ele leva a glória para ele. Ele leva as pessoas a seguir a ele. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o apóstolo Paulo se referia a esses homens e alertava a igreja. Olha, não vá na conversa de um ou nem de outro. Firme-se em Cristo. Olhe para Jesus. E uma coisa interessante no versículo de número 1, vamos ler aqui? 1, 2, 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança. Põe o 2 aqui. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus. Guardai-vos da circuncisão. Então, às vezes você olha um obreiro dando um mau testemunho e você se baseia nele. Não, não faça isso. Você vê uma pessoa roubando, crente, roubou, você está errado. Mas ele não está errado? Não, errado para você. Você está firmado nele, você tem que estar firmado em Cristo. Você já ouviu falar que Jesus roubou alguém? Não. Então, o obreiro ele vai prestar conta. Você tem que estar firmado no quê? Na palavra. O seu caminho é o céu. Você não está firmado nas coisas. O ladrão, ele sabe para onde ele vai. Você está roubando. Se ele está se prostituindo, conhecendo a palavra de Deus, vai ser muito pior para ele naquele grande dia do que para aqueles que não estão na presença de Deus. Mas
o que acontece? Muitos têm entrado dentro da igreja, falados que estão ali de Deus, dito ali mulheres, entregando até profecia, e levando você ao engano, à mentira. E aí o que acontece? Você desiste. Você vê uma pessoa agindo desta forma, você desanima. Fala, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais para a igreja não. Quer dizer, você põe Cristo junto com esta pessoa. Eu posso ouvir glória a Deus? Mas o apóstolo Paulo falou, guardai-os dos cães. Olha lá o que está escrito. Guardai-os dos maus obreiros. E você sabe quem é. Então você não pode pôr todo mundo junto. Você não pode julgar, aleluia, a igreja de Cristo por 4, 5 pessoas. Ou até por 20, 200. Você tem que estar firmado na palavra. Você tem que procurar, aleluia, aquele, aleluia, que Deus colocou sobre a tua vida e conhecer a vida dele. Saber que como aquela pessoa está com Deus. Como que é ele com a família. Como é ele com você mesmo. E aí, você pergunta para Deus, Senhor, este homem de Deus, pastor Zé Luiz, este homem, ele é honesto. Quem acredita que Deus não mente? Deus não mente, irmão. Deus não vai deixar, seja qualquer pessoa enganada. Mas a pessoa, ela pega aquele jugo, talvez porque ele é meio avarento, então ele vê o cara pedindo dinheiro demais. Isso acontece mesmo. Na televisão, aí ele não quer ir para a igreja por causa disso. Irmão, você não quer ir porque você não crê em Jesus. Porque você não pode basear o homem por homem. Todo homem falhou, todo homem pecou. E se não fosse Cristo, não haveria salvação para nós. Então, você tem que estar firmado. Ele falou, olha, não vai na conversa dos outros. Vê se o que ele está pregando, ele está vivendo. Quem está entendendo? Vê como que é a vida dele. Vê se está firmado na palavra. Por quê? Porque senão você perde o alvo. E você perde o foco. Se você perder o alvo das coisas celestiais, você vai desanimar na fé. Você vai sair pelo caminho. Você não vai conquistar. Eu posso ouvir glória a Deus? Então diz aqui no versículo de número 3, olha o que o apóstolo Paulo orienta a igreja. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Você não pode desistir. Porque quem te prometeu foi Cristo. Quem te chamou pelo nome foi Jesus. Então, você não pode olhar para as pessoas que estão escandalizando e colocar Cristo ali e falar, não, eu não estou confiando no homem, eu estou confiando em Deus, naquilo que Ele me prometeu. E eu vou prosseguir. Eu vou deixar as coisas antigas. E se eu não puder, Deus vai fazer eu deixar. Quem está entendendo? Quando você vê uma pessoa caindo, ou um falso profeta, olhe por ele. Olhe por ele. Porque o peso que vai vir sobre ele é muito pior do que para muitos que não conhecem a palavra. Mas você não se firme nele. Nem queira falar dele. Porque ele não é digno nem de falar bem nem mal. Ele é digno de esquecimento. Então o mal do homem é que ele olha no homem e se compara ao homem. E ele desiste. Mas a Bíblia está falando que o apóstolo Paulo falou, eu não julgo que eu tenha alcançado ainda. Olha o que ele diz, irmão, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem que estava ali. Então, há quantos questionamentos não via para Paulo? Sabe de onde ele estava falando? Escrevendo na carta? Na cadeia. Estava preso por pregar a palavra. E ele escrevia, e aí talvez aqueles cães falavam, quem é ele para falar? O cara está preso, mas ele estava preso pelo nome de Jesus. E aonde Paulo estava, toda a guarda pretoriana dos romanos eram convertida a Cristo. Na cadeia, Paulo, aleluia, honrava a Deus. Quem está entendendo? E ele orientava a igreja. E ele diz aqui, ó, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Você também não alcançou, talvez você hoje, você fala, meu Deus, eu estou tão longe do Senhor, eu estou tão longe. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais eu vejo que eu preciso melhorar. Mas isso vai acontecer até a vinda de Cristo. Quem está entendendo? Porque o homem é muito
falho, meu irmão. O homem, aleluia, por mais que ele tente, sem Cristo ele não consegue. Sem Jesus ele não consegue. Se eu não consigo sem Cristo, o que eu faço? Eu busco a Deus. Eu vou a Ele. Porque se Ele está falando que é Ele que vai fazer a obra, então eu vou buscar na Senhor. Eu vou confiar na promessa. E o apóstolo Paulo, todo mundo questionando, ele falou, olha, não olha para mim não. Eu não digo para você que eu tenho alcançado. Por quê? Porque se eu fosse 100%, eu estaria com Deus. Quem acredita nisso? Se eu fosse 100%, eu já estaria com Deus. Então não há ninguém, aleluia, santo, senão ao que Deus santifica. Eu posso ouvir glória a Deus? Então eu estou no caminho certo. Hoje você entrou aqui, um monte de pecado, você cometeu um monte de coisas, você falhou muito, e o diabo colocou no seu coração e você nem vir para a igreja. Mas eu quero dizer algo para você. O Deus aqui, aleluia, te chamou pelo nome, te trouxe aqui para dizer que você é precioso para Ele. Não importa o seu defeito, creia que Jesus vai mudar a tua história e vai aonde Deus está determinando que você vá. O apóstolo Paulo falou, não digo que eu já tenho alcançado. Por que ele disse, irmão? Porque o meu objetivo não é a terra. O meu objetivo é o céu. Por que você acha que falta tanto para nós? Para chegar no céu. Você cada vez que você ouve a palavra, meu Deus do céu, eu estou longe. Mas quando você ouve a palavra, você se aproxima de Deus. Por quê? Porque você reconhece o seu caminho e reconhece o caminho que Deus tem para você. E o apóstolo Paulo alertava, cuidado para você não ir no embalo dos crentes. O que é os crentes que eu falo para você? O obreiro cão. É aquele que anda só arrumando conteúdo da igreja. É aquele que só anda por trás falando da vida dos outros. É aquele que acha que a Bíblia é do jeito dele, não do jeito que está escrito. É aquele que não tem paz. É aquele que vai contra, aleluia, a palavra de Deus. Como assim, pastor? É aquele que quando Deus diz para você que você é chamado por Ele para pregar a palavra, vem o crente e fala, isso aí não é nunca, isso aí não é de Deus. É esse que não é de Deus. Porque Deus nunca vai abater você pela palavra. Porque a palavra de Deus edifica, liberta, cura, transforma, prospera e salva para a glória de Deus. A palavra pode ser dura, mas ela vem do Pai. E qual é o pai que não corrige o seu filho? E qual é o pai que não exorta o seu filho? Qual é o pai que não vive indo para o caminho errado? Não fala para ele, meu filho, não vai por aí. Então, enquanto Deus está falando com você, é porque Ele te ama. E Ele não desistiu. Todo aquele que fala que você não tem jeito, não é de Deus. Quantas pessoas você já analisou assim na sua mente? Esse não tem jeito. Você falou na carne. Porque Deus vai perguntar para Deus para você ver. Pode orar por quem você quiser. Está nas drogas, ele fala, meu Deus, Senhor, será que esse é ele mesmo? Oh, meu Pai, Ele misericórdia. Você é de Deus mesmo? Deus fala, é. Fala, é mesmo, querendo que não seja, irmão. Porque o homem, aleluia, vê pequeno, mas Deus é grande. O homem não tem poder nenhum se Deus não lhe der. Eu posso ouvir glória a Deus? Você pode dar um crescimento de 1 palmo para o teu filho de hoje para amanhã? Você pode? Você como homem, pôr a mão no seu filho e falar, você vai crescer, filho. 1 palmo hoje. Você não pode. Quem dá o crescimento é Deus. A palavra de Deus. Quem está entendendo? Ele é o alfa, Ele é o ômega. Oh, glória a Deus. Quem Deus, aleluia, abençoar, vai abençoar. E quem é que pode amaldiçoar? Então, irmãos, o apóstolo Paulo estava alertando a igreja. Não perca o alvo. Olha o versículo 14. Aleluia. Avançando, não, 13, né? Alcançando. Não digo que tenha alcançado, mas uma coisa faço. Eu faço. Sabe o que é fazer, irmão? Não é ficar parado, não. Não vai para a igreja, não. Irmão lá. O pastor só ora lá. Falaram para mim que eu ia ser isso. Eu não vou mais para a igreja, não. Estou desanimado. Irmão, Deus continua sendo Deus. Com você Ele é Deus e sem você Ele é Deus também. Se você está abraçando situações, se você está firmado nas coisas da terra, você não pode ver a glória de Deus. O que é Deus para você? É um carro? O que é Deus para você, irmão? Uma cura? O que é Deus para você? Deus é a minha salvação. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se não fosse Deus, o que seria de mim? Quem está entendendo da glória? Não está bom, não está direito, mas Deus vai acertar.
o que seria de mim sem Deus? Então o apóstolo Paulo falou, olha, eu não digo que eu já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha para o teu irmão e fala, você tem que fazer alguma coisa. O Espírito Santo. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando as que estão diante de mim. Quem quer ir para frente, irmão, não pode ficar preso atrás. Amém? Quem quer um carro novo, não pode ficar prendido no fusquinho. Eu posso ouvir o glória a Deus? Você está entendendo? Eu quero não, mas aquele carro é caro. Tem gente que é tão miserável, fala, mas o fusquinho tá bom, não paga IPVA, chavarento miserável. Irmão, você nunca vai para frente, quem está entendendo? Irmão, se eu sou de Deus, eu vou trabalhar, eu vou lutar e Deus vai me dar vitória. Eu vou conquistar, eu vou conseguir. Mas tem gente que ele quer comprar um carro lá caro. Quando chega o IPVA, ele está reclamando. Meu Deus, sabe quanto que é o IPVA? 5 mil. Irmão, se Deus te dá um carro, não te dá condições para você mantê-lo, então você está firmado nas coisas da terra, irmão. O que é um carro? O que é 5 mil para Deus? Quem está entendendo? Ele é o Deus da prata, é o Deus do ouro. O que você tem é que andar com Ele. Você tem é que crer nele. Senhor, eu vou buscar a tua face. Eu não vou buscar, aleluia, aquele que tem. Eu vou me esforçar e Deus me dará. Oh, glória a Deus. E é isso que o apóstolo Paulo falava. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é a vocação de Deus? Seu chamado. Você tem que ser usado por Deus de alguma forma. Qual é a sua vocação? O que você tem feito para o Evangelho de Cristo? Quantas almas você tem ganhado? O que você tem falado do amor de Deus? Como você tem se comportado lá fora? Não, o obreiro lá, ele gosta de dançar El Chan. Eu não vou para a igreja que o obreiro dança El Chan, eu fico aqui mesmo. Você não quer se converter. Você tem que olhar para Cristo, quem está entendendo? O Senhor está falando que você não é para dançar funk, que não é para você estar no meio da prostituição. O Senhor quer coisa grande para você, então você tem que sair. Mas irmão, né? Irmão, você está olhando para o irmão, você vai ficar aí com ele. O apóstolo Paulo falou, cuidado com os cães. Cuidado com os falsos obreiros, cuidado com as falsas religiões, cuidado com os mentirosos, firme-se na palavra, prossiga, não desista e olhe para mim. Porque diz aqui no 19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas. Olha aí que palavra forte. Fica olhando para as pessoas, não. Diz hoje, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Não pregam a verdade. E o povo se mantém na prostituição. É aquele evangelho que não há renúncia. Quem está entendendo? A pessoa nem se esforça para mudar. Por quê? Porque os líderes da igreja não estão preocupados com a salvação. Está preocupado com a quantidade. Quando ele olha para uma igreja, ele olha com um dízimo. Ou o dízimo Conceição, o dízimo Camila. O dízimo Conceição está maior, vou cuidar mais dela, porque aquele ali não vai sair daqui mesmo. E ele alertava, cuidado. Cuidado. E quem tem visto isso aqui? Pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Tenho certeza que todos. Sabe quem tocou no seu coração? Foi o Espírito Santo. Mas por que Deus fala que você vê uma coisa errada na TV, ou você vê um homem, aleluia, errado? Que aquilo é errado. Por que Deus está falando? Deus está falando que o homem é falho. Você tem que estar firmado nele. Isso não pode impedir você de ir à igreja. Isso não pode impedir você de prosseguir. Porque o apóstolo Paulo falou, uma coisa eu faço. Deixo as coisas, aleluia, antigas e prossigo para o alvo. Glória a Deus. Porque esses pregam o que, irmão? Olha o que eles pregam. 18. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por que são inimigos? Porque não prega a salvação. Jesus morreu para quê? Para te dar um carro?
Jesus morreu para te dar uma casa, irmão. Vai trabalhar, que Deus te abençoe e você vai ter 10 casas. Glória a Deus. Deus, ele é fiel para, aleluia, abençoar você. Mas Deus está falando que se você não tiver Ele e não caminhar com Ele, você não pode entrar no céu. Não prega-se mais salvação, irmão. Irmão, você precisa se esforçar para entrar no reino. Quem está entendendo da glória? É o evangelho da balada gospel. É a maconha santa. É o sexo santo. É aquela coisa de louco, irmão. Envergonhando o nome de Cristo. Porque quem se junta, aleluia, para a prostituição, se torna uma prostituta. Eu posso ouvir glória a Deus? Então quando você vem e ouve a palavra de Deus, você tem que sair daqui com uma coisa. Eu preciso mudar o meu passo. Eu preciso me aproximar de Deus. É isso que Deus fala para você, meu filho, você precisa de mais de mim. Você tem que buscar mais a minha face. Eu posso ouvir glória a Deus? É isso que Deus está falando. Você não fica olhando para o homem, nem queira ser igual ao homem, mas queira ser igual a mim. Glória a Deus. Eu posso ouvir glória a Deus? Você não vai perder o foco. Eu estou louco, mas ele endireita. Quem está entendendo? Eu estou cego, mas ele vai fazer enxergar. Quem está entendendo? Eu estou doente, mas ele vai curar. Eu estou pobre, mas ele vai me enriquecer. Eu estou na terra, mas eu vou morar no céu. É isso que você tem que ter. Eu estou na terra, mas eu tenho um lugar preparado. Eu vou, aleluia, melhorar. Eu vou me esforçar e Ele me dará a vitória. Mas se eu mandar, irmão, não queira uma religião que fale que você está certo, porque você mesmo sabe que você está errado. Glória a Deus. E se você está errado, a única pessoa que pode te endireitar é Cristo. Por que, pastor? Se você pudesse endireitar você mesmo, você já tinha feito. Quem acredita nisso? Se você pudesse largar do mas eu só quero ser feliz. Eu já tinha parado, irmão. É ou não é, irmão? Eu já tinha parado. Vocês dançam lá, olha para lá, você não tem meu irmão. Está lá no meio, mas Deus conhece você. Quem vai entender? E quando vai para a igreja, o que Deus faz? Toma! Está pensando que você me engana? Eu estou vendo você. Aí você pode dizer, Deus do céu, eu preciso mudar o meu caminho. Sim ou não? Sim. Mas eu não tenho força. Então o que eu preciso? Me esforçar. Deus não está falando para você abandonar. Deus não está falando para você sair. Deus não está falando para você deixar de crer. Ele está falando que a sua fé precisa ser do alto. O quanto você precisa para chegar no céu. Olha para o teu irmão e fala, irmão, a subida não é fácil. Para descer, qualquer santo ajuda. Mas para subir é só Jesus. Oh, eu posso ouvir glória a Deus, irmão? Eu posso ouvir glória a Deus? Se eu sou Jesus, eu preciso mais de Deus. Eu preciso, aleluia, reconhecer o meu caminho. Eu preciso mudar o meu passo. E o que eu faço? Eu preciso de Cristo. Eu preciso entrar na presença de Deus. Eu preciso, aleluia, alcançar o céu. Mas eu estou devendo tanto, se preocupe não, ele paga a sua dívida. Glória a Deus. Não se preocupe que ele paga a sua dívida, ele já pagou na cruz do Calvário. Você tem que adorar o nome dele. Você tem que buscar mais. Como que você vai mudar o seu passo se você vem 2 dias no mês da igreja? E como você quer ouvir uma coisa boa se o pai que sente falta de você na casa dele? Quem está entendendo? Qual é o pai e a mãe que o filho vai para a rua e não dorme em casa e dorme à noite? Quando o filho está doente, a mãe e o pai não deixam a noite toda de olhar a criança se está bem ou mal. Por que Deus seria diferente, sendo que Ele é melhor do que o homem? Quando você não vem à casa de Deus, irmão, Ele sente falta de você. Por quê? Porque você não consegue. Você sabe que você precisa de Deus, porém, você não busca Ele para Ele te ajudar. Quanto mais você vem, mais você tem. Olha o que o irmão fala. Quanto mais você vem, mais você vem. O Espírito Santo. Mas é preciso se esforçar, irmão. Porque Deus, Ele quer que você se esforce. Glória a Deus. E aqui, ó, 19. Cujo fim é a perdição.